Olá, pessoal. Eu sou Marluce Timóteo, professora de História da Escola Municipal de Ensino Fundamental Carlos Alberto Medeiros Duarte Sobreira, da cidade de Princesa Isabel. Venho, através dessa aula vídeo, relembrar um pouco aos alunos do 9º ano sobre um conteúdo que nós vimos de forma presencial. Brasil, Primeira República, República Velha ou República Oligárquica. Período da história do Brasil de 1889 a 1930. A República Velha é dividida em duas fases. República da Espada, de 1889 a 1894. República Oligárquica, 1894 a 1930. A República da Espada é o período onde os militares estão à frente do governo brasileiro. Tivemos como primeiro presidente o Marechal Deodoro da Fonseca. Ele governou de 1889 a 1891. Ele era o chefe do golpe ou movimento que originou a proclamação da República. Como segundo presidente, tivemos Marechal Floriano Peixoto, 1891 a 1894. Durante a República da Espada, houve a consolidação do regime republicano, a elaboração da primeira Constituição Republicana. A nossa primeira Constituição Republicana teve as seguintes características: sistema de governo presidencialista, regime político democrático, separação entre a Igreja e o Estado, instituição do casamento civil e da certidão de nascimento, eleições diretas, voto universal não secreto para homens acima de 21 anos. Ficaram excluídos do processo eleitoral as mulheres, padres, militares, analfabetos e mendigos. O poder dividido em 3 esferas: o executivo, o legislativo e o judiciário. A educação pública passou a ser laica, ou seja, organizada pelo governo. A República Oligárquica surgiu da palavra oligarquia. A palavra oligarquia significa governo de poucos. Foi o período em que o Brasil é governado segundo os interesses de um pequeno grupo: os produtores de café do Oeste Paulista e os produtores de leite de Minas Gerais, que revezaram-se no poder até 1930. São características da República Oligárquica: cafeicultores no comando da nação, política do café com leite, coronelismo, política dos governadores, voto de cabresto e fraudes eleitorais. A política do café com leite foi o apelido da República Oligárquica, porque se alternavam no poder presidentes do PRP, Partido Republicano Paulista, produtor de café, e do PRM, Partido Republicano Mineiro. Ou seja, somente São Paulo e Minas Gerais governavam o Brasil. Outra característica da República Velha é o coronelismo. A palavra vem de coronel. Quem era o coronel? Chefe político de uma localidade, geralmente um homem rico, grande latifundiário ou fazendeiro, que pressionava os eleitores a votarem em quem eles indicavam, o chamado voto do cabresto. O coronel recebe autoridade local dos governantes desde que eles garantam muitos votos. A patente de coronel surgiu ainda durante o período das regências, onde o Brasil foi acometido por diversos focos de rebelião. Para conter tais focos, foram instituída a patente de coronel, que foi instituída a este político das localidades mais longínquas do Brasil. Política dos governadores. Outra característica da República Velha era um mecanismo político para evitar os choques entre os governadores estaduais e o governo federal, criado pelo presidente Campos Salles, que governou o Brasil de 1898 a 1902, onde os governadores recebiam verbas e o apoio do presidente, desde que ele apoiassem as campanhas de deputados e senadores fiéis ao governo federal. Era o verdadeiro toma lá da cá. O voto do cabresto. Quase sempre o coronel conseguia o voto do eleitor por meio da troca de favores.
como alimentos, remédios, segurança, dinheiro emprestado ou emprego. Em troca, exigiam que votasse nos candidatos indicados por ele. Esse voto controlado pelo coronel é chamado de voto de cabresto, uma prática muito comum nos tempos da República Oligárquica. Fraudes eleitorais. Nessa época, a fraude eleitoral era generalizada. Primeiro, porque não existia, como hoje, a justiça eleitoral para organizar todo o processo eleitoral. Então, havia muita falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão dos votos de defuntos, de pessoas inexistentes. Também a idade das pessoas eram alteradas. Eram práticas comuns nas eleições. Assim é que os poderosos de cada localidade ou estado se perpetuavam no poder. Durante a Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica, que vai de 1889 a 1930, houve um período marcado por diversos movimentos de resistência, tanto na zona rural como na zona urbana. A concentração de terras nas mãos de poucos, o desemprego, as disputas entre as famílias de grandes fazendeiros, os coronéis, e as secas constantes marcaram os conflitos no campo, tais como a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado e o Cangaço, que vocês já tiveram a oportunidade de estudar quando estávamos durante as aulas presenciais. Também tivemos conflitos urbanos, como a revolta da vacina e a revolta da chibata. Estes marcados pela busca da cidadania. Ocorreram no Rio de Janeiro entre 1904 e 1910 e foram considerados como símbolos de protestos populares contra a opressão exercida pelos controladores do Estado. Essas últimas duas, a revolta da vacina e a da chibata, que foram conflitos urbanos, nós não tivemos a oportunidade de estudar durante as aulas presenciais. Por isso eu vou deixar para vocês a seguinte atividade. Vocês devem pesquisar sobre estes conflitos, a revolta da vacina e a revolta da chibata, seguindo o seguinte roteiro: onde e quando ocorreu, quais as causas e ou motivos, os líderes e ou envolvidos e o desfecho, como terminaram estas revoltas. Na próxima aula, daremos continuidade aí vendo a questão da economia durante a República Velha ou Primeira República. Boa aula a todos, espero que tenham gostado da nossa revisão. Até a próxima!